Temos problemas seríssimos com relação a o que acontece no Oriente Médio. O que nós vínhamos acompanhando com o recrudescimento das ações do Oriente Médio, depois do ataque de Israel ao Irã e o revide do Irã a Israel, a entrada dos Estados Unidos. Hoje, uma base americana no Catar foi atacada por mísseis iranianos. E a tensão parece aumentar. Parece que nós não conseguimos entender nenhum nível de mediação nesse conflito. Mas quem entende de tudo isso é o professor Wilson Mendonça, que pode dar para a gente um panorama um pouco mais lúcido, mais claro do que é esse confronto, que é um confronto bélico, mas tem uma nuance comercial e de relações comerciais internacionais muito forte, né, professor? Paulo, sem dúvida, esse é um aspecto que eu considero muito relevante quando a gente trata de algumas linhas que se baseavam exclusivamente na contenção do enriquecimento de urânio para fins bélicos do Irã, porque a partir do momento que há uma declaração muito explícita do governo Trump em relação a uma mudança de regime, pressupõe-se que um suposto novo regime seria um regime mais pró-ocidente, assim como nós conhecíamos antes da Revolução Islâmica de 1979. Esse é um possível pressuposto, né? Então, já há uma outra linha de raciocínio. Porém, racionalmente, essa poderia ser uma conduta. A única questão é a gente tem que combinar com todos os dobramentos possíveis que estão realmente acontecendo lá. Como eu já havia dito, o Irã ele tem vários braços que se desdobram na região. Então, essa capilaridade ela é muito complexa. Então, hoje mesmo, já ouvimos manifestações de alguns grupos rebeldes deixando claramente a intenção de atacar alguns pontos militares em representatividade a essa defesa, uma defesa da manutenção do status quo. Portanto, o que mais gera uma certa resistência, talvez uma preocupação com a previsibilidade da região, inclusive eu diria até outros estados que estão enxergando o Irã talvez como uma bola da vez, e provavelmente eles seriam os possíveis que entrariam nesse jogo político, e por que não econômico? A gente está falando de uma região provedora de grandes reservas de petróleo. Então, essa acredito que seria a linha mais pragmática para a gente começar a enxergar agora essa movimentação no tabuleiro dessa guerra. Então, deixamos de lado exclusivamente a questão da dissuasão, da detenção do armamento nuclear, e vamos agora pensar num outro ponto que seria realmente uma mudança do regime. Para entender um pouco a questão geopolítica, a questão das relações, se nós botarmos uma lupa para antes de 1979, com a Revolução Islâmica, o Irã, que era um domínio da família Pahlavi, a um primeiro momento, ele rechaçou a ideia do Estado de Israel. Uhum. Depois, acatou a ideia do Estado de Israel e apoiou a ideia do Estado de Israel. Inclusive, o Israel e o Irã tiveram já foram colaboradores de estratégias militares, de segurança, né? De repente, com 1979 e a Revolução Islâmica, quando a Revolução Islâmica elege Israel como inimigo a ser eliminado no Oriente Médio, esse recrudescimento começa. Mas houve um acelerar nos últimos tempos. Benjamin Netanyahu recrudesceu de uma maneira muito rápida o discurso. Ou não? Ou é só uma observação de quem está sentado numa cadeira no Ocidente e não está vendo o que está acontecendo lá? Indiscutivelmente. Essa leitura, esse processo de acelerar essa animosidade com o Irã, ela é muito clara, e também temos que fazer uma análise um pouco mais complexa e nesse caso, menos superficial, de que sim, Israel faz uso de eventos externos também para conseguir se fortalecer internamente. Haja vista que o próprio governo de Netanyahu tem sofrido pressões domésticas indiscutíveis em relação ao próprio Hamas, inclusive a questões que dizem respeito à própria esfera do judiciário israelense, em relação a vários outros temas. E isso também, nesse curto prazo, gera-se um apoio da opinião pública. Agora, a questão é a pontualidade do evento. A outra é a manutenção desse tipo de conflito. Então, Netanyahu tem utilizado isso de uma maneira instrumental, eu diria pontual, para conseguir angariar um apoio doméstico. Não tem feito isso exclusivamente com o Irã, né? Fez alguns ataques ao sul do Líbano também, em relação ao Hezbollah, e pontualmente em relação à Síria. Mas exclusivamente do Irã, utilizando essa roupagem do enriquecimento de urânio, é indiscutivelmente muito estratégico, tá? Temos que entender também que o Irã estava sendo auditado pelo TNP, o Tratado de Não Proliferação, guardadas as proporções na transparência possível que era feita, porém, essa mudança de tom
foi uma mudança de tom que diz muito mais sobre uma conjuntura de pressões domésticas de Israel e, por que não, dos Estados Unidos também, e também de uma intenção de um remanejo da própria região. E aí eu já diria um remanejo para angariar vamos dizer, uma reestruturação geopolítica. Esse desenho geopolítico, o Gustavo está querendo perguntar, mas é porque as coisas vão surgindo na discussão. Esse redesenho geopolítico, ele causa também uma apreensão em outros países do Oriente Médio. Alguns hoje têm relacionamento direto com Israel, mas é um relacionamento que sempre é mantido na geladeira, porque se tirar da geladeira pode esquentar e pode entornar o caldo. Existe um temor do desequilíbrio geopolítico por parte das outras nações do Oriente Médio? Não, sem dúvida. Eu penso que essa estabilidade que era tão esperada para a comunidade internacional, indiscutivelmente, né, estabilidade de preços, essa previsibilidade em relação às relações, há poucos anos tínhamos até algo inimaginável, né? Alguns voos que antes não existiam, né? De Israel para alguns países do Oriente Médio diretamente. Anteriormente a gente tinha que fazer aquele voo de vai para Israel, volta para o Brasil, depois viaja para a Arábia Saudita, porque você não conseguia fazer essa transição. Isso hoje já voltamos àquele estágio de suspensão desse tipo de relação. E esses vínculos da logística, do mundo dos negócios, ele vai extrapolar para várias outras esferas. Por isso que eu acho que nos remete muito aos eventos da Primavera Árabe, porque ela vai arrefecendo a partir do momento que vai mexendo no status quo de alguns grupos que tomam decisões políticas e estratégicas. Algumas são favoráveis ao Ocidente, outras menos favoráveis. Mas quando isso vai mexendo na estrutura da pirâmide na região, percebe-se o aumento dessa resistência, inclusive atraindo outras potências para o tabuleiro, como a Síria havia feito, colocando de maneira muito pendular a atração da Rússia durante o governo Assad, principalmente depois de 2011, colocando a Turquia ali como mediador em alguns momentos, mas depois se afastando dela. Ou seja, é uma maneira como esses estados têm de utilizar também o seu poderio econômico, né, provendo petróleo para o mundo inteiro, mas, obviamente, entendendo que eles não abririam mão tanto da autonomia. E, convenhamos, temos bons exemplos de fracassos de intervenções de mudança no regime na região, como no Iraque e em diversas outras. A Síria, agora, por exemplo, é um estado que está completamente à deriva e com uma expectativa de uma mudança, de uma instabilidade que nunca chega. Entendi. Agora, ô Paulo, uma coisa interessante, sabe, professor Luiz, que eu estava refletindo e venho acompanhando algumas notícias e comentários sobre o assunto, é que dentro dos países árabes, o Irã não faz parte, né, que ele é da Pérsia, então ele é um país muçulmano, xiita, e não faz parte dos países muçulmanos árabes. O Irã, né? não é do povo árabe, ele é do povo persa. Isso tem que deixar bem claro para nós daqui entendermos como é que é esse equilíbrio geopolítico. E essa divisão, né, Paulo, entre os xiitas e os sunitas, o senhor acredita que, do ponto de vista de apoio ou colocação estratégica dentro desses ataques agora que vieram dos Estados Unidos, isso pode mexer nesse tabuleiro? Ou, pelo que estão informando, igual o caso da Jordânia, por exemplo, que não está se manifestando, não está colocando nenhum apoio, a Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos, inclusive do ponto de vista tecnológico, né? Ela está tendo uma visão muito mais agora de longo prazo, de transição energética, tentando trazer algo do ponto de vista tecnológico. Você acredita que isso possa interferir em alguma decisão estratégica para agora, com a situação da guerra agora, com a entrada, não definitiva dos Estados Unidos, mas com esse bombardeio que ocorreu no final de semana? E só para colocar uma informação que acaba de chegar agora, Trump, nas suas redes sociais, informa que Irã e Israel caminham para um acordo de cessar-fogo. Agora, acabou de ser publicado na rede social de Donald Trump, só para a gente acompanhar a informação. Perfeito. Eu acho que esse debate ele é muito interessante, porque entramos agora naquele estágio de observação de alguns atores na região, de que qualquer manifestação pró algum lado já pode gerar um endosso de algum tipo de evento e, por conseguinte, serem alvo de alguma manifestação. Porém, eu reitero, essa observação ela mantém também uma postura ali de uma defesa, né? Que não gera um estado de omissão desses estados. Então, a Arábia Saudita tem essa posição de aliança estratégica com os Estados Unidos indiscutível. Agora, temos aí outros estados que ficam, sim, alertas completamente a esse tipo de manobra. E foi interessante a sua menção em relação aos sunitas e xiitas, porque alguns grupos, inclusive que fazem parte de outros estados soberanos, eles responderiam de maneira indireta a essa manutenção desse status quo, que para alguns vão ser interpretados de maneira mais radical, porque eles não vão ser tão responsivos à grande parte da opinião pública,
mas eles se arquitetaram ao longo desses últimos anos para manterem um Estado fechado o suficiente para reprimir esse tipo de manifestação. Então, essa ideia de que isso seria o suficiente para ter uma derrubada de baixo para cima, por exemplo, em alguns estados, eu realmente não sei, porque o instrumento, a estrutura que foi consolidada nesses estados de repressão, de manutenção do status quo, ela é uma estrutura muito, muito fortalecida, né? Então isso talvez possa ainda inflamar e aumentar a resistência além das fronteiras, né? Entendi. Tem um detalhe, Paulo, até na primeira fala do professor Wilson, que eu não tinha analisado ainda desde o início desse confronto de Israel e Irã. É que com o bombardeio que ocorreu dos Estados Unidos, a gente não está falando na entrada, porque tem toda aquela discussão de autorização do Congresso americano, mas com o bombardeio que aconteceu agora no final de semana, você acredita que, diante do cenário que há social no Irã, de grupos rebeldes que não estão só no Irã, que inclusive possam ser que estejam dentro do próprio Estados Unidos, grupos terroristas, isso pode inflamar e o país, os Estados Unidos, está mais suscetível a qualquer ataque terrorista diante desse cenário? Não, bom, é difícil a gente conjecturar demais e talvez, caso nada aconteça, frustrar a expectativa de algumas pessoas que nos ouvem. Claro, mas só de uma análise... Mas vamos nos ater a fatos. Uhum. Mais uma vez eu vou pegar carona em 2003. Na esteira de 2003 e na intervenção no Iraque e no Afeganistão, tivemos ali atentados na própria Espanha, que se manifestou de maneira muito estreita em relação à intervenção dos Estados Unidos, que de certa maneira passou por cima do Conselho de Segurança. Reino Unido, idem, né? Tivemos o evento, se não me engano, do G7 em 2004 ou 2005 também, um atentado claro, explícito, de que potências apoiadoras a esse tipo de intervenção unilateral vão responder com esse tipo de atentado. Então, indiscutivelmente, eu acredito que sim, é uma maneira de resposta a esse tipo de evento que vai muito além do Estado soberano. Isso que é complexo do jogo no Oriente Médio, né? Porque as pessoas ficam muito atreladas à bandeira em si. O Ocidente muito preso a estados independentes, soberanos, e o Oriente não está tão preocupado com isso. Exato. Né? Até porque não é a lógica de quem teve a sua conformação tribal. Perfeito. Então é uma lógica absolutamente... Nós não conseguimos entender, Perfeito. porque não é uma conformação que nos fez estados, né? Perfeito. E lá as conformações tribais é que deram esse tom. Mas aqui vamos falar aqui sobre essa notícia que eu acabei de dar aqui agora, porque nas redes sociais Donald Trump publicou: parabéns a todos, essa foi uma guerra que poderia durar anos e destruir todo o Oriente Médio, mas não vai. Deus abençoe Israel, Irã e o Oriente Médio, os Estados Unidos e o mundo, e garante, depois do seu texto, que é um texto longo, um cessar-fogo total com início previsto para a partir de 1h da manhã, horário de Brasília. Ele deu 6 horas, está lá para quem está nos acompanhando pelos canais de imagem, essa é na íntegra a postagem na rede social de Donald Trump, congratulando-se pelo acordo desse cessar-fogo imediato. Ele ainda completa dizendo que os estados, o Irã e o Iraque, devem concluir os movimentos já iniciados. É meio dúbia a fala do concluir movimentos já iniciados. É interessante o que lembrou aqui o Gustavo e nos remete, então, a uma outra questão. Num cessar-fogo, ganha uma força diplomática, meio que goela abaixo. Donald Trump ganha uma força diplomática. Mas o regime iraniano sai absolutamente enfraquecido, porque demonstrou força, demonstrou medo e temor, inclusive, no início dos ataques. O regime iraniano já enfrentava problemas internos de desagrado, mas mesmo assim, como você mesmo lembrou, ainda temos um grande número de pessoas que querem e que acreditam na força da Sharia, do poder da lei da divina que Allah lhes passou e concordam com a existência daquele Estado teocrático. Haverá uma mudança nessa regra? Porque isso faz uma diferença enorme, porque o Irã compõe, junto com a Rússia e com a China, um eixo autoritário de discussão. Uhum. Isso dá uma mudança geopolítica não só na região, mas há um desequilíbrio também nessas relações autoritárias entre Rússia, Irã e China? Eu acredito que isso, inclusive, influenciaria de uma maneira, um processo em cadeia, outros regimes que estariam ali sofrendo essa pressão doméstica, e por que não? Levando-se em conta a pressão, o grupo de interesse tão poderoso que as redes sociais impõem hoje. Acabamos de verificar que nós estamos reportando uma postagem de um chefe do executivo. Uma decisão de Estado que vem pelas mídias sociais. E que, muito provavelmente, já afetou as bolsas da Ásia hoje, agora, nesse momento. E isso é muito interessante de começar a ser analisado, porque há muitas informações nos bastidores que fizeram com que esse anúncio fosse feito, que levam em conta, com certeza, concessões
E a grande maioria das pessoas vão interpretar isso como concessões estritas do Irã em relação a essa questão do cessar-fogo. E aí fica a questão, bom, não aventarmos a possibilidade de haver uma mudança de regime e esse cessar-fogo, ele conseguirá impor essa mudança de regime ou faltaria mais um tempo de conflito bélico para essa imposição ser inevitável? Exato. E quando se compara, né, Paulo, com o que aconteceu no Iraque, né, professor Wilson, a gente sabe que foi um pouco diferente. Às vezes, pela experiência do Iraque, os Estados Unidos viu que não foi tão positivo que o resultado da guerra do Iraque, e agora, com o Irã, ele fala que o foco são as bases nucleares, o enriquecimento do urânio. E não fala em nenhum detalhe, deu algumas discussões do presidente Trump falando que poderia derrubar o regime dos ayatollahs, mas não, o foco era o enriquecimento do urânio, né? E se a partir de agora, com essa fala do presidente Trump, chega-se a uma composição, um cessar-fogo, eu acredito, Paulo, que isso não vai interferir no regime totalitário que está lá. A partir do momento que não foi uma escolha, inclusive, pelos equívocos acontecidos no Iraque, do próprio Estados Unidos. Agora, se isso vai mobilizar a população para ter uma mudança do ponto de vista social e enfraquecer o regime do ponto de vista interno, a gente não sabe. Pode ser que isso ocorra. Mas é interessante, até porque a gente começa a pensar de outra forma. É clara, pelo menos para quem observa do nosso ponto ocidental, é clara a disposição do Irã em financiar grupos terroristas contra Israel, particularmente Hamas e Hezbollah. Esses grupos perdem um pouco desse apoio direto com o enfraquecimento de um cessar-fogo. Mas esses grupos não costumam voltar para trás no intuito de diminuir ou de regredir os seus interesses. Isso pode ser a catapulta? Eu empurro e depois isso cresce de tal maneira que a gente começa a perceber depois, posteriormente, ações coordenadas desses grupos terroristas? Outra coisa que nos remete demais a eventos históricos, nós temos bons exemplos disso, né? O apoio dos Estados Unidos durante a década de 80 no Afeganistão contra a União Soviética, o que isso voltou depois com treinamentos militares, armamento. Eu acredito que a própria lavagem de dinheiro que acontece com grande parte desses grupos ainda é algo que os mantém de maneira tão atuante. E eu concordo, porque a partir do momento que você tem uma missão na sua Constituição, na sua própria instituição, fica muito difícil de começar a remodelar a sua maneira de enxergar o mundo, né? A maioria desses grupos tem essa instituição de enxergar Israel como realmente uma ameaça a ser eliminada. Trazer à mesa, arrefecer esse tipo de resistência, de atrito, é um pouco paradoxal a ideia em si. Por isso que eu digo que esse cessar-fogo é muito curioso, interessante, porque se já havia uma pressão doméstica por parte do Congresso e da opinião pública estadunidense em relação à intervenção unilateral, o ataque do Irã ao Catar entregava no colo dos Estados Unidos a possibilidade de instrumentalizar isso, legalizar esse tipo de intervenção, inclusive, agora, utilizar o direito internacional para embasar esse tipo de... Não, agora eu estou simplesmente me defendendo de uma intervenção. Fui atacado. Poxa, por isso que a nossa leitura tem que ser uma leitura, a gente não tem acesso a essa caixa preta, né? Essas informações que estão ali. Quem dera, né? Não teremos acesso a isso. Mas há claramente alguma concessão que foi colocada à mesa que entrega esse tipo de condição. Porque a nossa leitura mais pragmática seria essa. Iremos agora até o final. Inclusive Israel defendia isso. Né? A gente só vai enquanto o líder islâmico for morto. A fala de Netanyahu cair a instituição. É derrubar o Estado. Né? Então... Eu até acho que o posicionamento dos Estados Unidos de não ser, do ponto de vista da derrubada do regime, tem a ver com essa autorização do Congresso, que agora, com esse ataque nas bases militares do Catar, entra exatamente nessa discussão que você comentou. Agora, eu vou trazer um pouquinho dessa discussão, queria saber a sua opinião sobre o posicionamento do Brasil, né, do ponto de vista diplomático, do que o Brasil tem falado sobre esses ataques americanos às bases nucleares do Irã, o posicionamento diplomático do Brasil. Qual que é a sua opinião, professor Wilson, sobre isso? Até completando esse alinhamento da política de Celso Amorim, particularmente, que é o guru, né? O guru da política. É o que tem a procuração lá dentro, né, Paulo? É o guru da política internacional brasileira. O chanceler... Não nomeado, mas o chanceler, ele é quase que uma figura decorativa nessa relação. Mas esse alinhamento com as autocracias, com teocracias, com um mundo não democrático, plenamente democrático, prejudica a imagem do Brasil na construção dessa geopolítica que vai começar a ser traçada a partir de agora. Paulo, essa é uma questão crucial na diplomacia contemporânea, né? Porque, historicamente, o Brasil é reconhecido como um país que não tem esse excedente de poder. Não dá para impor, bater na mesa e gritar por recursos militares, recursos econômicos, sanções econômicas. Isso nunca foi a tônica do Brasil.
Já que nunca foi, o Brasil sempre se baseava na política do principismo, né? Do direito internacional, do cumprimento do que está estabelecido nas cartas que foram assinadas por todos os países. Por quê? Porque, na dúvida, eu vou me aproximar dos outros estados que também não têm esse excedente de poder e nós todos levantaremos a lei, a carta, porque isso é o que a gente teria de recursos. Dito isso, não caberia um posicionamento pró isso, pró aquilo. O pró violou, tá na carta, logo somos contrários a isso, independentemente do estado que está por trás. Essas manifestações, de certa maneira, subjetivas que indiretamente transmitem a posição do Estado, haja vista que é um conselheiro do executivo, do chefe de Estado, e aí, nesse caso, ele vai sim se confundir a opinião vai deixar o Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty subordinado à sua tomada de decisão, ele é o porta-voz do Brasil do aeroporto para fora. Isso gera uma mensagem pro resto do mundo de que, bom, quando lhes for favorável, nos baseamos no direito internacional. Quando não nos for favorável, nos baseamos no que a gente tem de interesse, entre aspas, pessoal. Essa contradição vai enfraquecendo demais esse discurso, inclusive o afastando de outros estados que costumavam sustentar essa posição do Brasil internacionalmente. Desde a época desde a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha muito esse posicionamento, né? Gerando uma instabilidade diplomática, assim, você acredita? Indiscutivelmente, né? Isso perde uma credibilidade internacional no seguinte sentido que o Brasil deixa de ter essa legitimidade como mediador, como partícipe em alguns eventos multilaterais, que ele teria essa legitimidade de participar como um estado isento. Isso nos enfraquece. Então não temos aí excedente de poder, força militar e econômica, e perdemos também a nossa retórica principista. Gera aí um esvaziamento, né? E o que contradiz, né, Paulo, com toda a história do trabalho diplomático que o Brasil tem, do próprio Itamaraty, inclusive do governo Lula 1 e 2, né, Paulo? Então, assim, é importante a gente trazer esse cenário. Isso é interessante porque o Brasil, do governo Lula 3, desse mandato de Lula, o Brasil muda um pouco o tom das suas relações diplomáticas. E, por conta dos BRICS e da posição do Brasil nos BRICS, uma aproximação e um alinhamento muito direto com Rússia e China. Rússia e China, nesse conflito, perdem expressão, porque os Estados Unidos agora ganhou a expressão máxima. O dólar nunca esteve tão forte como moeda, as reservas americanas são as mais seguras do mundo, tudo que se desenha a partir dessa intervenção americana lhes favorece muito como imagem do império mundial. E o Brasil se aliou à Rússia e China num primeiro momento, numa discussão muito clara com relação aos BRICS. Os Estados Unidos, fortalecido, o Brasil aliado com quem, em tese, perde a expressão de força, não faz com que o Brasil tenha, além das relações diplomáticas, outras questões a resolver nesse tabuleiro? Eu concordo. Eu penso que a intenção clara do Brasil nesse sentido é contrabalançar um regime, um status quo, e mais uma vez, que remete ao final da Segunda Guerra. Então, toda essa gestão internacional que foi desenhada, inclusive multilateral, do fim da Segunda Guerra, de FMI para cima, toda ela, a intenção, obviamente, do Brasil é um redesenho desse tipo de estrutura e, de certa maneira, tem um preço. Porque esse redesenho, você acaba escolhendo um lado, principalmente quando você está contra o status quo que está estabelecido agora. Mas uma coisa que tem que ser vista de maneira muito clara é o tom dessa inclinação. Porque o tom dessa inclinação pode contaminar a agenda de outros temas. Então o Brasil pode ser retaliado em outras questões que, pragmaticamente, pela história do Brasil de universalismo, né? O Brasil, a intenção somos amigos de todos. Não temos por quê? Não podemos nos dar o luxo de ficar escolhendo estados. Quando a gente fica muito principalmente para temas ideológicos, os temas relacionados a aspectos mais pragmáticos, principalmente no âmbito comercial, eles podem sim ser utilizados como ferramentas de retaliação, como já foram por vários momentos. E o Brasil também não pode se dar o luxo de, bom, se vai retalhar, não, eu vou contra-retalhar. Fica uma incoerência nessa política. Expressão para tanto. Exato. Então, esse é um ponto que eu acho que essa leitura tem que ser justamente no grau de projeção desse redesenho. Porque se é algo que indiscutivelmente é de longo prazo, muitos falam, inclusive, a gente precisaria de uma terceira guerra para esse redesenho acontecer. Necessariamente, no curto prazo, o Brasil seria diretamente afetado. Não podemos nos dar o luxo de fazer isso.